noite. Boa noite, os irmãos presentes, os irmãos de casa que vão entrar na live, os irmãos desencarnados que estão chegando. Sejam bem-vindos para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de agradecimento, uma noite de evolução espiritual, evolução moral, intelectual. Chegou mais uma sexta-feira, mais um momento de agradecer pela semana, pelas bênçãos que recebemos, pelos livramentos e pelos desafios, né? Que é os desafios que nos faz crescer, aprender e a evoluir. Então, neste momento, para dar início aos trabalhos, rezemos a oração que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso irmão Éder. Boa noite. Sexta-feira, mais uma. Estamos aí chegando no final do ano. E antes de dar início ao estudo, só lembrando que dia 3, quarta-feira, nós temos uma palestra de encerramento. Encerramento não, última palestra do ano, né? Que é em dezembro. A palestra são com os nossos irmãos de Barretos sobre o perdão. Então, fica aqui os irmãos que estão nos acompanhando, se quiserem vir até aqui. Vamos estar transmitindo, mas presencial a gente aproveita e dá um abraço, né? Para a gente poder realmente agradecer por mais esse ano, que, graças ao Pai, foi de muito aprendizado. Mais um ano que a gente está aqui buscando o nosso aperfeiçoamento e a nossa melhora. E dando início, então, que é o objetivo, né? Do nosso crescimento, da nossa melhora, do nosso entender o que nos espera e o que vamos ser, o que é já destinado a nós, e nos estudos que fazemos, que às segundas-feiras, né, nós fazemos o estudo do céu e inferno com o nosso irmão Bruno, às quartas nós fazemos a Gênesis com o nosso irmão Tiago, e às sextas-feiras o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, dando sequência no capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós chegamos na parte de instruções dos Espíritos. Deixai que venha a mim as criancinhas. Então disse assim, número 18, quem estiver nos seguindo em casa, né, quem estiver seguindo com o Evangelho, nós estamos no número 18 do capítulo 8. Disse o Cristo: deixai que venha a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que acompanham nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Nós falamos, que ele diz, que não é só dirigido às crianças, mas àqueles ainda que são infortúnios, aqueles ainda que estão buscando o conhecimento, o entendimento, aqueles ainda que estão tentando melhorar e ser melhor, mas não encontram o caminho, não sabe como ser. Porque nós acreditamos que ninguém é todo mal e ninguém é mal, porque Deus não fez ninguém mal. Nós agimos mal por poder querer aprender, conhecer, exercer e chegar a algum princípio. Mas Deus nos chama, Jesus nos chama nessa parte em que ele fala: deixem vir a mim as criancinhas. Por quê? São puras. E nós precisamos dessa pureza.
Nós precisamos dessa humildade para que possamos compreender o que ele quer nos mostrar, o que ele veio nos mostrar, o que ele veio nos trazer. E muitas vezes nós vemos irmãos que não são as crianças, né, como ele refere aqui, que estão em regiões inferiores, que além disso são aonde muitos infortúnios e sem dúvida que desconhece a esperança. Quantos irmãos nós não conhecemos que diz: para mim a vida já não tem mais graça, eu não tenho mais prazer, para mim basta. Isso tudo é falta de realmente ter um pouco de esperança, um pouco de crença e de fé. Então, ele continua dizendo: Jesus chama a si a infância mental, intelectual da criatura formada. É isso que ele coloca, que nós possamos realmente firmar o que nós precisamos evoluir também, que é a nossa parte intelectual, que é a nossa parte de conhecimento, que é a nossa parte de raciocínio. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Os fracos porque se deixam levar. Os escravizados porque não têm opção ou não têm força para sair da escravidão. E os viciosos que se fazem do vício o prazer. Esses é que precisam ir até Jesus. E nós estamos incluídos aqui. Se nós não somos fracos, nós somos escravizados. Falo certamente que nós somos mais escravizados do que fracos. Pela parte material. Nós somos escravizados porque nós não ficamos sem a matéria. Nós precisamos entender isso. E isso é claro dentro da doutrina que diz: não se apegue a nada material. Porque se nós quisermos um processo de volta para casa, para a verdadeira casa, nós não podemos ter apego material. Mas nós somos escravizados pelo prazer, pelas delícias da vida. E nós observamos que a matéria ela é gostosa para nós. Ela é prazerosa para nós. Porque nós não guardamos em nós a verdadeiro prazer, que é a do que nós construímos e conduzimos na vida eterna, que é o amor, a caridade, o perdão. Então nós precisamos deixar de ser escravos. Nós precisamos deixar de ser fraco. Por que fraco? Precisava tanto rezar. Ah, mas está tudo bem, hoje eu vou rezar. Mas quando o sapato aperta, a gente lembra de rezar. Quando eu entro em desespero, eu lembro de rezar. Isso é fraqueza. A fraqueza porque a gente corre para buscar solução na hora que dói. A gente tem que buscar quando nós estamos bem. Nós temos que pedir sempre que nos dê força e condições para continuar evoluindo, ajudando, amparando, protegendo, e não quando nós estamos nas dores. Porque nas dores nós lembramos. Mas quando nós estamos bem, pouco lembramos. E eu ouvi dizer que as preces que nós fazemos quando nós estamos realmente voltados ao Pai, chega ao Pai. Mas quando nós não temos tanta importância, ou fazemos por uma obrigação, porque somos fracos. Eu preciso dormir porque eu estou com sono, eu preciso fazer rápido porque eu preciso sair. Porque nós somos fracos. Ela não passa do teto da nossa casa. Então nós precisamos entender que nós precisamos voltar a ser crianças, como diz o irmão aqui. Deixarmos de ser fraco, deixarmos de ser escravizados, deixarmos os nossos vícios. Querer saber da vida do outro, querer saber como é que se faz com o outro e nós não olharmos para nós. Nós precisamos entender que nesse planeta, escola, chamado Terra, nós estamos aqui para nós melhorarmos, para nós evoluirmos, para nós buscarmos a nossa perfeição. Nós não estamos aqui para prazeres, nós não estamos aqui para julgarmos, nós temos que olhar para nós. Por isso que nós temos que deixar de ser fraco. E falo fraco.
Eu falo fraco porque todo mundo tem a sua cruz, mas todo mundo reclama do peso dela. Quando nós vermos alguém com as suas dificuldades, nos assusta, carregando a sua cruz, mas bem, a gente se espanta. Isso me remete à lembrança de uma história que meu pai falava. Sai um pouquinho do caminho aqui, mas vale a pena porque é uma cruz. E aquilo ele contava realmente é a cruz do outro. Tinha um parente, não me recordo, era pequeno, mas havia um parente, proximidade de São Paulo, alguma daquela cidade, eu não sei onde era. E, não sei se era prima, acho que era prima dele, alguma nesse sentido, e foi visitá-la. Tinha acabado não, já havia algum tempo que tinha ganhado neném. Chegou, como vai, Elifas? Tudo bem, tudo bom, que alegria, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês, ficamos sabendo. Elifas, vem ver o meu presente, vem ver a coisa mais linda que eu tenho, numa alegria, numa satisfação. Meu pai falava, quando eu cheguei no berço e olhei a criança, era assustador. Assustador. E ela, com todo carinho, com todo amor, cuidando da criança com todo afeto, com toda dedicação. E aquilo você olhava, a satisfação, de alegria de ter ali cuidando. Olha, gente, um ser desse, eu posso dizer, está pronto. Porque não é fraco. Carrega a sua cruz, seja ela o peso que for, mas carrega com prazer, sabendo que o benefício está sendo feito para ambos. E é isso que nós precisamos entender. Que nós precisamos encarar as nossas dificuldades com alegria. E é o que nós falamos aqui sempre. As nossas dificuldades são presentes que são nos dados. O peso da nossa cruz ninguém consegue, ou melhor, ninguém tem mais do que possa carregar. O peso não é maior do que nós podemos. Por que reclamamos? Se nós sabemos que aqui estamos para passar por elas, que a verdadeira felicidade está longe, mas que nós precisamos conquistá-la. E para conquistá-la, nós precisamos realmente deixar de ser fraco, encarar a situação. Deixarmos de ser escravo do prazer material. Deixarmos os vícios de lado e realmente nos pegar a Deus e a Jesus. É essas que ele diz que deixem vir a mim as criancinhas, porque nós precisamos ser igual às criancinhas. Ela nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida à dominação do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. É porque a gente pegou no meio aqui. Então, Jesus chama-se a infância intelectual da criatura formada, né? Os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele diz que ele, né, que não pode, nada podia ensinar a infância física. E, de fato, a infância física é a criança. Mas quem somos nós, gente? Nós somos ainda crianças. Nós ainda não aprendemos a engatinhar. Nós estamos começando a querer afirmar o corpinho para sentar. Olha como nós ainda estamos atrasados. Mas para sentar até aqui, o que nós já aprendemos? O que nós já passamos? Muito, né? Nada. Porque para frente, até nós começarmos a levitar, quanta coisa ainda vem. Graças a Deus. E obrigado, Senhor. Porque vai nos dar essa oportunidade. Só que cabe a nós já buscarmos a compreensão que precisamos compreender. Que não estamos aqui de passeio. Que não estamos aqui para desfrutar de um momento de férias e de lazer. Pelo contrário. Estamos aqui mostrando a nossa capacidade do que aprendemos e do que temos que fazer
para provar que somos capazes. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entenzinhos, ou daquelas criancinhas, de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Qual é a mãe que não ama seu filho? É isso que ele quer de nós. Porque ele já tem esse amor de mãe por nós. Ele já nos recebe com esse amor puro. O que ele quer é isso. Que nós precisamos ter a confiança. E eu vejo que nós ainda somos falhos. Eu posso perguntar para nós: nós confiamos em Deus, em Jesus? Absolutamente todos vão dizer, claro. Não é? Claro. Porque isso está decorado em nós, está marcado em nós. Você confia? Claro que eu confio. Ok. Vamos espiar? Vamos ver se realmente confia? Olha nós aí, começando a duvidar da sua existência. Não acreditando que realmente exista. Porque tudo para mim é dificuldade. Porque se fosse um pai assim, não faria isso. Como você acredita? Então nós somos vacilantes. É igual a história que eu contei. Senhor, me deste essa criança para que eu cuidasse. E eu a recebi e vou cuidar com todo o meu amor. Foi a fala daquela mãe, dita para o meu pai, quando ele disse: como pode você tão feliz com uma criança tão assim? Foi isso que ela disse. Estou aqui para servir. Amo porque é meu irmão. E de tudo que precisar de mim, a ela farei. Quantos nós encontramos assim? Quantos abandonam perfeitos e abandonam? Então nós precisamos entender que o progresso ele existe e que nós vamos acompanhar. Mas o que me alegra é que cada um é o seu tempo. Não existe pressa. A pressa existe em nós, de querer melhorar e realmente caminhar mais rápido. Mas se não quiser, não há problema. Disse Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Uma delas vai servir para nós, dentro do grau de evolução que nós estivermos. Então dá tudo certo. O tempo não existe no mundo espiritual. E para que pressa? Submeti assim as almas à tua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que a seu turno atraíra para eles não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Jesus é, e é até hoje. Só segue Jesus quem tem boa vontade. Ah, você acredita? Você tem religião? Tenho. Que religião que você é? Tal. Você acredita no que te fala, acredito, mas você segue. A sociedade, ela nos impõe muita coisa. Ela nos impõe se é solteiro ou casado. Ela nos impõe que time você torce. Ela nos impõe que religião você é. Ela nos impõe, você estudou nível superior ou não. Ela nos impõe as coisas. E nós, fracos, falamos, sou solteiro, sou casado. Principalmente uma época atrás, se eu falasse que era juntado, em união, está errado. A sociedade nos direciona. Eu preciso ter um time, uma religião. Eu preciso para poder mostrar que eu estou no meio social. Mas eu te pergunto, quanto ganhou o Corinthians hoje? Nem sei se jogou. E hoje, o que você viu lá na igreja? Teve culto? Teve ensinamento? Teve estudo? Falou do quê? O que você entendeu do que foi falado lá? Não sei, porque eu estava no celular, não deu tempo. Mas eu tenho alguma coisa, e é isso que pedem. Nós precisamos acordar. Se eu assumir a responsabilidade, eu preciso saber.
Eu preciso realmente me dedicar. Você acredita em Deus? Acredito. Mas pergunta para si. Você acredita num algo superior? Vamos dizer assim. Existe. Ponto. Isso está acabado para todos os terráqueos. Existe algo superior, independente de quem seja. Querendo ou não, sabe-se que existe. Ponto. Deus ou qualquer que seja outro nome, mas existe. Você acredita? Eu acredito. E na hora que aperta, ele não existe. Eu não acredito. Então eu tenho que ser fiel na alegria e na tristeza. Eu tenho que acreditar na saúde e na doença. E é isso que ele quer de nós, essa pureza. Que nós façamos o melhor com ele no coração. Por isso, né, ele diz que é o iniciador do espiritismo que seu turno atrairá. E de fato, tem atraído. Não só as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Essa empenhada ação viril. Já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. Por quê? Eu acho que eu devo ir por ali. Instinto. Todo mundo está fazendo assim, eu também vou fazer assim. Maquinalmente. Para. Acabou isso. A questão agora é lógica. Nós já estamos com um grau de inteligência na condição de poder ter condições de raciocínio, de pensar o que é certo e o que é errado, o porquê ou não, o questionar ou não. Chega de seguirmos aquele que está na frente, aquilo que ele faz, eu faço também. Se ele cair no buraco, caio também. A gente tem que parar com isso é máquina. A gente tem que parar de ter instinto, será que é? Mas, opa, por quê? E a gente fala que a questão filosofia é questionamento e nós temos isso, vamos questionar. Éder, por quê? Tiago, por quê? Bruno, por quê? Padre, por quê? Será quem, por quê? Eu não acredito. Eu preciso ver, eu preciso entender. Nós já estamos nesse ponto de termos raciocínio lógico dentro das coisas. Se a gente encontra um irmão um pouco mais evoluído no caminho do mal, evoluído, mas no caminho do mal, quantos que ele não leva para o mesmo caminho? Porque é maquinal. Ele falou, está falado, ponto, acabou. E para mim, por outro lado, é fraqueza, porque eu não preciso me preocupar, porque ele falou, ele sabe, então por que eu vou me preocupar? Estou fazendo o que ele mandou. Olha como é que fica fácil. Então, todo domingo, toda segunda, sei lá quando, eu vou lá, ele fala, eu escuto, ele falou, é assim, pronto, acabou. Mas meu instinto fala que não tem problema, mas ele falou. Isso é maquinal, a gente não consegue raciocinar dentro do que se coloca, isso precisa ser feito. É chegada a hora disso. Não se trata de ser instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem seja a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade. Bem, meus amados, estão chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita aumenta no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer com o sol no topo dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Então também vem um espírito protetor que traz a sua mensagem que diz assim: Deixai, venha a mim as criancinhas, pois tem o leite que fortalece os fracos. Deixai, venha a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venha a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venha a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortúnios. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhe revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é
meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e às cicatrizes? É o amor, é a caridade. Se, pois, esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para o meu bem, eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito seja ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorado, sonolento na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possui tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem o acontecimento, nem as maldades do que vos odeiem e persigam poderão roubar. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe sujar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voa nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma absoluta se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Blondeau, 1861. E aí nós entendemos. Está nos convidando. Está nos convidando a realmente sermos melhores. Nos traz que, quando nós temos as nossas dores, as nossas tribulações, não é porque Ele está nos castigando, não é porque Ele está querendo o nosso mal, é porque Ele está buscando a nossa melhora, buscando a nossa perfeição. Está conosco. O nosso problema maior é que em todas as nossas dificuldades, nós acreditamos que estamos só. Que parece que tudo aquilo que a gente faz, de rezar, de pedir, de agradecer, parece que tudo é jogado em vão. E não é. É nessa hora que nós estamos mais amparados. É nessa hora que nós estamos. Sabe quando a gente começa a nadar e põe as boinhas para poder não afundar na piscina? É assim. Nesses momentos, eles estão do nosso lado como boia. Vocês não vão afundar, porque vocês vão passar por isso. E eu questiono, quando foi que dentro da sua maior dificuldade, quando foi dentro das suas maiores atribulações, que você não conseguiu sair dela? E quando saiu? Como se sentiu? Não foi vitorioso? E nós não falamos assim, graças a Deus, passou? Por quê? Porque nós somos capazes para isso. E nós temos que passar. E quem busca a felicidade aqui, achando que vai ser feliz aqui, esquece. Esse planeta não é para ser feliz. Um dia será, agora não. Nós estamos aqui nos preparando para um mundo feliz. Que a felicidade, ela é incalculável. Essa felicidade que nós sentimos, gente, é ridícula perto da verdadeira felicidade que nos espera. Tinha um autor que ele disse que ele questionou o que é ser feliz. E numa das suas noites ele foi levado a um planeta feliz. Não existe palavras, tanto no mundo espiritual como material, para expressar o sentimento de felicidade, da sensação tão maravilhosa que é. Porque nós seremos realmente aquilo que Deus nos prometeu. Felizes. Nós estamos condenados a essa felicidade. Só que essa felicidade é a cada um de nós que temos que conquistar. E não estamos só. Aqui está. Nós precisamos aprender a amar e fazer a caridade. E nós precisamos aprender a acreditar no Pai
deixar as nossas fraquezas, deixar as nossas vícios, para que nós possamos realmente evoluir, crescer e caminhar. Volto a lembrar a nós, estamos como criança que está começando a sentar. Um dia, nós éramos um girino. Nós já nascemos. Olha, e isso foi tempo, hein? Se nós pararmos para ver o tempo que levou para nós chegarmos nesse momento que estamos, a gente vai se assustar. Então, não nos preocupemos com o tempo, mas sim com a nossa consciência intelectual de ser a melhor possível em prol ao outro. Uma asa. E nos preocupemos com o amor e a caridade para com o próximo, que é a outra. Para termos a nossa asa e chegarmos ao mundo feliz. Que assim seja. Que assim seja. Aos nossos irmãos de casa, muito obrigado pelo carinho. Marcelo Vernilo, obrigado, viu, Marcelo, por estar conosco. Marilise Carvalho. Rosângela, muito obrigado pelo carinho. Boa noite. A dona Dolores, sempre conosco. Cris, saudade, viu, Cris? Dá um pulinho para nos vermos. Martadão, sempre presente. O Tom, saudades também. Venha sempre nos visitar. A Ronilda. Ana Paula Pentes, Ana Paula, venha também nos visitar, saudades também. A todos vocês que estão nos acompanhando, que não entraram na live, vocês que vão entrar na live, vocês que vão nos acompanhar pelo YouTube, pelos canais aí, Kawai, tá? Quem entrar, dá um ok lá. Estamos aí fazendo o nosso papel de levar um estudo àqueles que não conseguem estar aqui, ou àqueles que realmente têm receio do que é o Espiritismo, né? Quem? O que ela falou? Que aqui não está aparecendo, Tiago. Não. Cris, quando morremos, perdemos o que conhecemos do Espiritismo? Não. Não. É até legal essa pergunta, né? Deixa eu te falar, Cris. Hoje eu falo, quando me perguntam assim, que religião você é? Espírita. E eu, para ser espírita, estou muito longe. Mas é a religião que a gente segue. E nisso a gente vem estudando e buscando os ensinamentos espírita. Ok? Mas, Cris, eu posso te dizer assim, ó. Eu já fui da Umbanda, eu já fui católico, eu já fui budista, eu já fui evangélico. Perdi isso? Não. Porque isso é gravado em nossos espíritos. O que nós levamos são os ensinamentos. São aquilo que aprendemos. E o que nós estamos aprendendo, isso é nosso. Isso ninguém tira. E isso você me remete novamente a lembrar que uma das coisas que meu pai falava é: a maior herança que um pai deixa para o filho é o ensinamento. Porque esse ninguém rouba, esse o ferrugem não pega e nada destrói. Então, se hoje somos espíritas, nós vamos levar o que estamos aprendendo. Na próxima, quem sabe eu posso vir um padre. Mas esqueci o espiritismo? Não. Apenas venho naquela função porque eu preciso melhorar ou acertar algumas situações ali, naquela função. Tá? Não sei se eu respondi. E ao reencarnar, então, a gente escolhe, né? Que nem eu te disse. Eu vou ser sempre espírita? Não. Quem desencarnou espírita, chega lá, todo mundo vai ser espírita. Ah, não falei que a gente morreu, a gente era espírita? Não. Quem desencarna evangélico, continua evangélico. Quem desencarna católico, continua católico. A vida continua, né? A gente assume, quando reencarna, alguns religiões que a gente segue para a nossa melhora, para o que nós precisamos para poder evoluir, para poder acertar, né? Por quê? Ponto. Não existe religião. Religião foi criada pelo homem. Então, a única religião que existe é a de Deus. É aquela que Jesus veio e nos trouxe. Existe essas que nós denominamos. Então, nós temos que seguir o caminho de Deus. Só para concluir, o que nós fazemos? Quem é cristão segue o quê?
ensinamento de Cristo. Então, por isso que nós, independente hoje de sermos espírita, na próxima podemos ser um pai de santo, podemos ser um pastor, podemos ser um padre, ou podemos ser de alguma outra doutrina, dependendo da região também que nós tivermos que nascer. Né? Se nós nascermos na Síria, no Líbano, de repente, nós vamos ser o que for necessário. Tá ok, Cris? Não sei se eu respondi. Obrigado, Marcelo. Tá? Se eu não respondi, coloca aí que depois a gente conversa. Mas venha nos ver, tá bom? Obrigado, gente, pelo carinho. Então aí, pessoal, fazer o nosso encerramento. Tudo bem, mais alguém, Thiago? Não? Quer falar alguma coisa, como diz nosso amigo Bruno? Tudo certo? Acho que está funcionando isso aqui, não está agora? Porque o pessoal de casa não escuta. Nossa, eu tô bravo com o Éder. Quem tá de casa ouvindo e se escutar é porque ele tá mexendo no microfone. O que eu tava falando? Quando a gente pensa que quando a gente reencarna, a gente perde aquilo que a gente tem de conhecimento de qualquer religião que a gente tenha na vida anterior, não é isso que acontece. É que muitas vezes é necessário que aquilo que a gente vivenciou fique guardadinho numa caixinha lá, para que eu possa ter possibilidade de exercer, de aprender, de cumprir novas coisas que são necessárias para o nosso desenvolvimento e que às vezes aquela caixinha poderia estar me impedindo, né? Ou me atrapalhando de alguma forma para que eu estivesse nesse novo processo. Né? Mas aprendizado nenhum a gente nunca perde, né? Ele fica ali e quando é necessário ele é remetido de volta a nós para que nós possamos dar continuidade no nosso crescimento espiritual, moral, intelectual e todos possíveis. Pronto, mas não estraga, depois o Marcelo conserta. Certo? Bom, então vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, elevando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus. Agradecidos por mais esse dia, por mais esses ensinamentos, por mais o amparo e a proteção que estão ao nosso lado, tanto aqui nesta casa de socorro, de amparo, como nos lares que estão nos acompanhando. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Pai, pela alegria que invade nossas mentes e nossos corações. Obrigado, Senhor, pela alegria que temos de poder continuar firmes em nossa caminhada ao lado dos nossos irmãos que tanto nos querem bem. Olhai, Pai, por esse planeta que está em processo de transição. Aos nossos irmãos que ainda não têm conhecimento, aos irmãos que tentam melhorar a cada dia, mas ainda não são capazes. Dai-lhe força, entendimento e compreensão. Olhar por aqueles que passam por suas provas e expiações, Senhor. Dai força para que possam cumpri-las. E assim, Pai, todos que possam caminhar e chegar até vós, chegar no mundo feliz, com a felicidade plena que foi nos prometida. Assim, encerrando o estudo dessa noite, nós fazemos a nossa oração de encerramento. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelaguio, aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, o órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira com o nosso irmão Bruno. O estudo Céu e Inferno. Que assim seja.